Muito bem, 8 horas e 46 minutos. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. O debate está muito bom aqui nas redes sociais. Eu repito, como diz o Aloysio Abreu Barbosa, que está naturalmente gozando de férias e num momento de muita alegria, já visto que o Flamengo foi campeão ontem, né? E ele, como bom flamenguista, deve estar comemorando aí até agora. Bom, e ele diz que a internet aqui, a briga de foice no escuro tá feia. E olha, eu digo que já tiraram até a foice, agora tá só com cabo. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa aqui e pra gente descontrair um pouco, mas cada caso é um caso. O Fabiano usou um exemplo fantástico aí de estamos todos no mesmo temporal e me lembra aquela história do cobertor, né, Fabiano? Estamos todos na mesma geleira, cada um tem um cobertor, um de um tamanho, outro de outro, né? Cada um tem um exemplo aí interessante para apresentar nessa passagem tenebrosa, nessa passagem complicada por essa pandemia. E que já levou 250 mil brasileiros, né? E claro que muitos inevitáveis, outros evitáveis, a gente sabe muito bem disso, cientificamente comprovado, gente que poderia ter enfrentado o vírus de forma mais consciente, menos negacionista, menos teimoso, né? E talvez estivesse vivo aí, né, dentre nós. Mas não é esse o assunto é justamente a volta às aulas com a responsabilidade no setor particular de se preservar as vidas, sobretudo, né, e buscar, evidentemente, né, uma saída inteligente para que também ninguém continue, ou ninguém não, porque já foram 15 escolas fechadas e tem anúncios aí de outras que eu já tenho conhecimento que não devem resistir por muito tempo. Fabiano, eu falava no bloco anterior sobre essa questão do tema para esse último bloco, que é muito importante e eu acho que você pode falar, e o próprio Bruno Lanes também, porque é a vida de cada um de nós que mudou e que nunca mais será a mesma, evidentemente, sobre essa questão do legado. Mas antes, vamos fechar o assunto aqui. Volta às aulas no sistema híbrido particular. Quando que vocês vão definir uma data com o sistema público fiscalizador para que isso aconteça? Já existe essa data? Já existe uma previsão? Como é que está a data desse retorno? A gente não tem, assim, a gente tá, né, se preparou, estamos sendo fiscalizados, mas não cabe a gente a definição dessa data, né? A gente vai seguir uma data que for imposta, né, através de um decreto, né, da Secretaria de Saúde, de Vigilância e Saúde, que vai realmente definir isso, né, quando que a gente volta. Nós hoje estamos preparados, a Vigilância Sanitária, na pessoa da doutora Vera, está fazendo as visitas às escolas, estão fazendo as exigências, estão, né, os protocolos, verificando, fazendo tudo, mas nós não temos uma data, né? Não posso falar numa data que não é de responsabilidade minha divulgar essa data. Essa data depende da decisão do poder público, né? O Ministério Público, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, conselhos tutelares, sindicatos, eles estão se reunindo, né? E quando eles definirem isso, nós estamos aguardando para essa data sair. Existe uma previsão, né, Cláudio, que haja esse início, né, essa retomada do dia 8 ao dia 29. Então, assim, do dia 8 haveria, né, essa previsão ela se mantém, tá? Podem haver alguns ajustes, né? Eu acredito que com essa consulta pública e a esse manual operacional, pode haver porque essa vai estar vinculada a esse manual, mas essa ela ainda persiste, né, que é do dia 8 ao dia 29. Então, assim, as escolas que já estiverem adequadas inicialmente, né, e
estiverem totalmente adequadas, e já existia essa previsão, vai poder retomar as atividades a partir do dia 8, se comprometeu, como a gente falou anteriormente, né, a retomar atividades de 10% da sua rede, inicialmente referente à educação infantil, né, entre o dia 8 ao dia 9. Então, assim, nesse período ele vai colocando na prática, né, vai iniciando as suas atividades. E as escolas que tiverem adequadas, com as autorizações áreas, tiverem vinculadas já ao manual operacional, elas também vão poder ir iniciando, né? Haverá uma reunião na próxima segunda-feira, no dia 1º, e nessa reunião acredito que a gente já vai ter uma missão, né, concreta dessa retomada, de como isso vai se dar, entendeu? E vai poder divulgar para a sociedade. Essa reunião vai ser com quem? É uma reunião que é administrativo, que foi instaurado pelo Ministério Público para discutir, para essa discussão da retomada, né? Uhum. Então, participa delas, né? Além da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, representantes, né, da Secretaria de Educação, uhum, Saúde, normalmente são o próprio secretário, né? O doutor Chábio também, doutora... participam também sindicatos, né? E os conselhos tutelares também participam dessas discussões. Uhum. Eu queria, Cláudio... Tem um comentário aqui, teve uma... Desculpa, Fabiano. Teve um comentário de uma pessoa que é do Espírito Santo, me parece, comentou aqui que a rede pública, né, já com 100%, foi a rede pública ou particular? Não sei, porque os dois voltaram 100% já. Mas você sabe que o Espírito Santo, eu morei no Espírito Santo, falar do Espírito Santo é algo assim, muito, muito bom. Nem rádio pirata tem lá. Em Campos tem mais de 20, só em Campos. Vamos fechar essa, só para você ter ideia. Parece que é outro país aquilo lá. Bom, mas Fabiano, desculpa que eu interrompi esse seu raciocínio. Pois não. Eu queria aproveitar um momento e pedir, né, que a gente está, né, no meio de um debate de educadores, né, isso é muito importante, isso é muito salutar, e eu venho pedir, né, que na verdade o momento não é de dividir, o momento é de somar. Então, quando a gente fala de respeito, a gente não tem que pedir respeito a um determinado segmento, a gente tem que pedir respeito a todos os professores que incansavelmente vêm fazendo o seu trabalho com excelência, tá? Que tiveram que se adaptar a uma realidade online, que tiveram que comprar equipamento, que tiveram que se adequar como youtuber, que tiveram que pessoalmente romper barreiras para poder se adaptar a essa realidade. Então, eu peço que todos tenhamos respeito aos professores todos, seja ele público municipal, público estadual, particular, porque nós somos e nós vamos fazer a diferença. E a educação, ela não tem que ser educação pública ou a privada, ela tem que ser tratada como educação. Educação é o que vai salvar esse país. Então a gente tem que parar de fazer política colocando a educação no meio. Eu acho que essa é a minha opinião, para fechar. Perfeito. Aqui, e o legado dessa pandemia, para a gente fechar o programa aqui e aí sim a gente encerrar. Como é que fica a partir de agora? Eu falava sobre a questão do rádio aqui e justificava, né, a forma híbrida que a gente trabalha. E que, na verdade, foi excepcional, apesar de que a gente usa um programa aqui que tem mais de 30 anos, um aplicativo que é o Skype. Esse programa tem muito tempo, né? Outros vieram agora com o surgimento da pandemia. Antecipou-se muito essa coisa, né, de home office, né? E por outro lado a gente tem a oportunidade, como eu disse aqui, de conversar e quando você entrevista, é interessante isso, né? Quando você conversa com uma pessoa, olhando para ela, a conversa tem um outro nível, tem uma outra percepção, tem, né? Como diz o jogador do Flamengo, é outro patamar, né? Então, assim, a gente naturalmente vai utilizar isso frequentemente a partir de agora. E o que essa pandemia deixa de legado
evidentemente que o bom e ruim, né, também para a educação, Fabiano. Cláudio, antes até a gente está caminhando para o final, então antes de sim. partir para esse seu questionamento aí, queria também deixar um recado, assim como o Fabiano, os que manifestaram contra a retomada, né? Então, assim, eu queria dizer que lutem para o aprimoramento do processo, tá? Fiscalizem o cumprimento dos protocolos, quiserem a segurança das crianças, né, das crianças, da comunidade escolar, mas que não tirem a liberdade, né, de aprender, de ensinar, né, dessas crianças, né, para que a gente possa minimizar esses prejuízos pedagógicos, sociais, e com isso, né, na medida do possível, e tendo esses protocolos até onde for preciso, né, a nossa normalidade, tá? E assim, em relação a esse novo momento que a gente vive, né, dá para a gente extrair coisas boas. Acho que de tudo a gente deve extrair, né, de todo fato negativo deve se extrair também coisas positivas, né? E eu acho que essa pandemia também trouxe coisas positivas. Como você adiantou, essa forma de comunicação, né? Então, assim, no estalar de dedos, nós tivemos que nos adequar, né? E parece que a coisa evoluiu muito rápido. Na verdade, assim, a gente até tinha algumas ferramentas, mas não utilizava, né? A gente mesmo, eu mesmo participo de um colégio de advogados da escola particular, a gente reunia, né, bimensalmente em estado, então assim, era custo, era tempo, né, que já nos falta, e assim, reuniões de 2 meses, hoje em dia a gente reúne quase que toda semana, dependendo da necessidade, até mais de uma vez por semana, por Skype, por outras plataformas de stream, né? Então, acho que vários legados, né, vão ficar dessa pandemia, né? Então, assim, um olhar mais atento, né, uma necessidade de cuidar também da saúde, da saúde do próximo, né, tudo isso. Então, assim, a gente consegue extrair fatores positivos também dessa situação tão complicada, tão caótica, em que ainda estamos passando, né? Mas eu acredito que vamos passar, vamos superar, e com fé em Deus, a vida vai retomar a normalidade, é o que a gente espera. Fabiano, só para fechar então, e aí eu já agradeço mesmo de coração a sua presença. Como é que fica esse legado aí a partir de agora? Que tem aquelas aulas complementares, eu fico imaginando, ninguém é para ir ao colégio sábado, às escolas sábado, será que vamos ter aulas online também, quando tudo voltar ao normal? E eu, como disse o Bruno Lanes, eu também sou desse partido aí, eu sou desse grupo aí. Esse negócio de novo normal para mim é meio complicado de aceitar, principalmente o uso de equipamentos aí, de máscara, essa coisa toda. Acho que álcool em gel a gente já vinha usando há muito tempo, desde 2001, 2002, quando surgiu o SARS-CoV, né? Depois veio o SARS-CoV-2, depois veio o MERS, e agora, né, veio depois o SARS-CoV-2, que é o que nós estamos agora, mas antes veio o MERS, que é também a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio. Enfim, ao longo desses últimos 20 anos, a gente aprendeu muito sobre vacinação, mais ainda, e sobre essa questão de álcool em gel, comportamento. Eu fui criado da seguinte forma: não podia entrar de chinelo, de sandália, de calçado em casa. De forma nenhuma, nunca pude entrar, e até hoje não entro. Hoje se vê que é realmente um costume muito, muito, muito importante, e tem gente que não está entrando não só de sapato, mas também não está entrando de roupa, não está entrando de nada em casa, só, né, com... Muitas das vezes teve até um promotor aqui que falou que entrava só de cueca, não foi? E olha lá. E o pior é que ele mora em apartamento. Me conta aí, ô Fabiano, como é que fica esse legado? Seu microfone está fechado, Fabiano. Depois você abre aí, por gentileza. Acho que eu fechei. Sim, por favor. Eu acho que o legado que deve ficar como eu falei com vocês,
eu venho falando, é uma luta por uma educação melhor. Porque essa luta, ela não tem que acontecer somente porque agora vai voltar o híbrido. Essa luta tinha que acontecer desde março, quando a gente tinha que exigir do poder público que o ensino remoto fosse de qualidade. Essa luta tinha que acontecer desde março, quando alguns só tiveram acesso à educação e outros não. Então a preocupação, ela tem que ser constante. O que a gente tem que fazer, eu sempre digo que a educação, ela é uma política pública, mas ela não é uma política pública partidária. A gente não tem que misturar isso. A gente tem que misturar os nossos anseios pessoais com a luta que a educação deve ter. A educação é muito mais soberana e maior do que qualquer prioridade pessoal. Então nós temos que pensar nas nossas crianças, nós temos que pensar nos nossos jovens, nós temos que pensar nos nossos profissionais e pensar principalmente no futuro desse país. Porque o futuro desse país não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. O futuro desse país são de crianças e jovens que vão fazer a diferença. E a escola, ela é responsável por criar esse ambiente, por trabalhar junto, em parceria com as famílias, para que a gente possa ter um futuro melhor. É isso que vai fazer a diferença. Esse é o legado que tem que ficar na cabeça das famílias. É que independente seja o híbrido agora, seja o presencial, que seja no futuro, que seja o remoto, que a gente possa fazer diferença aonde a gente está. É isso que a gente tem que fazer. Essa é a minha opinião. Eu queria agradecer, né? Agradecer a participação, o espaço, né? O bate-papo. É muito bom estar sempre aqui, né? O Grupo Folha sempre à frente nas discussões, nos debates, para trazer aí, né, para essas pessoas todas que estão podendo aí, né, nos assistir, que estão podendo conversar, esse ambiente de aprendizagem, esse ambiente de crescimento. Grande abraço, Cláudio. Obrigado e até amanhã. Até amanhã no Papo Cabeça. Eu vou estar em casa, naturalmente, se Deus permitir, ouvindo, né? E você trabalhando junto com o Beto, até por sinal, vai trabalhar um pouquinho, Beto, esse mês. Até amanhã às 10 horas com o Papo Cabeça. Ô Bruno, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, agradeço aí. Né? E o programa do Fabiano é presencial, tá? A gente trabalha no sistema híbrido, então podemos dizer assim. E agradeço muito aí, espero que, né, a gente possa ter ofertado aqui a oportunidade de vocês debaterem, ouvirem e pegar depois esse escopo aí de comentários e naturalmente ver o que se aproveita, o que não, né? E tocar para frente. Sem dúvida. Nós que agradecemos mais uma vez aqui a participação, né, poder compartilhar, poder debater essa tão relevante matéria, né? Acho que essa é uma discussão muito importante, das mais prementes que pode se ter hoje na sociedade, né? Então, assim, eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês, com o Fabiano, e me coloco à disposição, né? Sempre que precisarem isso, você pode contar conosco. Grande abraço, bom dia, são 9h04. Bruno Lanes e Fabiano Rangel conversaram conosco hoje no Folha no Ar, primeira edição. Eles que são representantes aqui dos estabelecimentos particulares de ensino de campus e essa polêmica, né, sobre a volta às aulas no sistema híbrido, bolha, essa coisa toda. E a você de casa, você que nos acompanha, muito obrigado. A você que participou aí com a gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por nos honrar com a sua audiência e com os seus comentários, né? E aí a gente vai vendo ali toda a capacidade de cada um. Acho que isso é bem interessante, bem importante. E sobre a questão de política, e Fabiano falou uma coisa muito bem, eu não sei me definir. Por exemplo, se eu sou de direita, diz que eu sou a favor de quem governa bem esse país, de quem arruma aí essa casa, essa prefeitura, esse estado, se é de esquerda, se é de direita, se é do alto, se é de baixo. Sinceramente, nunca tive porque nunca fui filiado a partido nenhum e pretendo nem ser. Só o dia que eu for convocado para mesária, eu corro lá e me filio para não participar dessa história. Bom, mas sobretudo não se pode confundir política, que nós fazemos a todo instante na nossa vida. Acho que até dormindo a gente faz política, até na forma de dormir a gente faz política. Agora, não se pode confundir o uso sindical para politicagem. Isso aí eu sou contra e vou combater
sempre. Tem muitos aproveitadores que fazem muito mau uso dessa força, por menor que seja a força do sindicato, às vezes desprestigiado, mas faz politicagem barata. Isso eu não concordo, não aceito, e não aceito em sindicato, ou pelo menos não concordo com sindicato nenhum fazer esse tipo de politicagem. Isso não. Política se faz sim a todo instante. São 9h07. Tenham todos uma ótima manhã. Continue conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição. Ó, segunda-feira tem mais polêmica aí. Vamos entrevistar o Raul Palacios com a volta às aulas também na UENF. Vamos ver como é que fica essa situação. Na segunda-feira, o Folha no Ar, primeira edição, volta às 7h da manhã. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.